Hey, good morning. Good Good morning. morning. Good Meu morning. computador hoje resolveu ficar com preguiça. Então, eu não tô conseguindo abrir o livro. Eu clico nas coisas, tenho que clicar 2, 3 vezes para conseguir abrir. Vocês estavam pedindo para entrar e eu estava clicando no nome de vocês, clicando para liberar e não conseguia. E clicava. Jesus amado, a aula já começou e eu estou aqui tentando. Eu não conseguia, eu liguei ele, mas ele estava com aquela bolinha girando indefinidamente, nada acontecia. E esse computador aqui, eu preciso botar a senha para ligar. Se eu não colocar a senha, ele não liga. Então, eu estava esperando a oportunidade que ele me desse, sabe, para eu poder fazer isso. Porque, pô, brincadeira. Desculpa, gente. Bom dia. Good morning, Aldair. How are you? Good morning, teacher. I'm fine. And you? I'm fine. How was your weekend? Was good? Seu fim de semana foi bom? Yes. It was good? Vai ser melhor ainda agora, né? Porque agora é prolongado. É verdade. Vocês vão ter o ponto facultativo, né? Muito bem. E aí, vocês podem escolher, mesmo se querem ficar em casa ou trabalhar, não é isso? Mas depois vocês têm que repor esse horário, não tem? Ok, é isso mesmo. Ah, mas depois tem que repor o horário. Teria. Mas Ah, aconteceu uma mudança repentina no final, de um apagar das luzes, e falou que não vai ser mais por compensação. não, vai ser por desconto no salário, que desgraça. Então, vai ser o que é mesmo ponto facultativo, né? Porque foi criada essa história de ponto facultativo com compensação, que eu acho que é uma contradição. Aí, ontem, às 18 horas, chegou a mensagem que não é mais por compensação, não. É ponto facultativo mesmo. É porque, me lembro, meu pai foi funcionário público a vida toda. E era ponto facultativo, ele não ia trabalhar e também não tinha desconto no salário. Ou tivesse que compensar, não tinha que compensar. Entendeu? Lá no Rio, a gente. Isso, originariamente era assim, né? Não sei porque que inventaram essa coisa aí, não sei que tropeço deram, foram uma topada que deram. Deram uma topada, caíram de cara no chão e resolveram mudar de ideia. Não, é verdade. Essa foi muito boa, mas é verdade. Né? Eu nunca fui funcionária pública, tenho vontade de ser, já fiz alguns concursos e tal. Em uns eu quase passei, cheguei a ter uma classificação boa para ser aprovada, né? Mas não fui. Mas assim, eu acho que deve ser uma boa esse tal de ponto facultativo. Ok, students. Good. Então, rapidinho, deixa eu dar bom dia para cada um. Na aula passada nós terminamos essa Unit 6 aqui, não foi? Com esse vocabulary extra. Okay. Eu estava aqui apagando as respostas que ficaram da última aula, né? Então, a gente, porque foi quinta-feira, foi o dia que eu cheguei de viagem aqui, e aí acho que vieram poucos alunos nesse dia, né? Mas a gente acabou com essa parte aqui, não foi? Foi. E aí eu não comecei a revisão com vocês ainda não, comecei? Acho que não. Acho que não. Essa parte eu lembro que terminou. Terminou aqui, né? Então tá jóia. Então deixa eu abrir aqui e enquanto o meu computador lentamente, vagarosamente, preguiçosamente vai abrindo a revisão, eu vou conversando com cada um de vocês. Ok, Alessandra. Good morning. How are you? I'm fine, teacher. Okay. How was the weekend? Was good? Yes. Very good. Very good. Okay. Good morning, Luciane. How are you?
Good morning, teacher. Desliga já. Ih, rapaz. Microfonia. Porque o daí tá baixo. Tá com... Aumentando aqui. É porque deve ter alguma outra coisa ligada junto, como vocês estão perto uma da outra, aí dá essa interferência de microfonia, entendeu? É porque tá no Ok. Good morning, Lucy. Good morning. Foi o quê? Foi porque o celular de Rosângela também estava aqui com o áudio ligado. Tá vendo? Aí são 2 microfones. Então, os microfones juntos. Isso. Mesma coisa quando eu estou lá na banda cantando. O microfone que fica muito perto, em frente da caixa de retorno, tem que viver sempre desligado. A gente só pode ligar na hora de cantar e cantar longe da caixa de retorno, senão dá um barulho insuportável. Eles não gostam de ficar perto um do outro, não é assim mesmo, viu? Eles têm compatibilidade de gênio. Sim. How are you, my dear? How was the weekend? Was good? Como foi o fim de semana? Foi bom? Yes. Ok. Good morning, Rosângela. How are you? Good morning. I'm fine. Good. How was the weekend? Was good? Como foi o fim de semana? Foi bom? Very good? Amazing. Great. Good morning, Rosie. How are you? Rosie, hello? Good morning. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. How was the weekend? Was good? Good. Good. Ok. So, então, hoje nós acabamos na aula passada a Unit 6, que é a última unidade desse livro. Então, como vocês já viram, que eu já expliquei, esse material aqui, a cada 3 unidades, ele revisão de cada uma. Como nós na aula passada terminamos a Unit 6, a unidade 6, vamos agora fazer a revisão das unidades 4, 5 e 6. Revisando em termos de vocabulário, em termos de gramática, tá bom? Então, e também de pronúncia. Pois não, Alessandra, diga. Já iniciamos essa revisão B. Então. Primeira, já fizemos. A primeira página. Que a gente fez essa parte. É porque eu lembro aqui do reloginho, né? Isso, fizemos isso tudo, foi. Isso, me lembro aqui do Icos Day. Icos Day, Muito bem. Só, eu acho que a gente parou, na verdade, foi no Icos Day. Eu acho que nós não chegamos nesse There is, There are, não. Fizemos esse aqui também? Eu acho que essa parte aqui também fizemos, eu não me lembro dessa aqui. Olha, eu não lembro da gente fazendo essa gravura. Bela, Chris, aqui a gente realmente... Não, essa aí não. O número 5 não, acho que foi até o 4. Foi só daí até o 4, né? Não, olha, eu não me lembro da gente fazendo nem o número 3, sinceramente. Não me lembro. Quem mais estava aqui na sexta? Com certeza a gente fez o 2, agora o 3 e o 4. Eu me lembro que a gente fez até o Icon, entendeu? Mas esse aqui, por via das dúvidas, a gente vai refazer o 3, caso tenhamos feito, até porque naquele dia não tinha muita gente aqui na aula, né? Então, vamos fazer então o 3 novamente, ok? Então, como é uma revisão, né? Essa expressão there is e there are, ela é uma expressão em inglês que ela significa existência. Então, em português, na língua portuguesa, a gente representa a existência pelo verbo ter, né? Por exemplo, hoje, olhando aqui para a nossa listinha de alunos, né? Eu tenho, deixa eu ver quantos alunos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso dizer com segurança que tem 5 alunos na sala, né? Então, mas em inglês a gente não começa nenhuma frase pelo verbo have,
que é o mesmo que é o verbo ter, né? Indicando existência. A gente não começa em inglês dizendo have 5 students in the class today. A gente não começa assim. A gente começa com there is, para singular, que aqui temos uma contraction, theirs. Theirs is the contraction of there is, tá? E a contração de there is é theirs. Isso é para o singular. Mas como não tem só 5 alunos nessa... Desculpa. Como não tem só... alguém entrou aqui. Foi. Deixa eu ver. Peraí. Rapidinho. Mas como não tem só um aluno na sala, eu tenho mais, então eu preciso usar there are. Por que esse aqui é o plural? Porque quem é o verbo auxiliar dessa expressão é o verbo to be. E are é a forma do plural do verbo to be, do present simple, do presente. Né? A gente não está vendo no passado ainda. Então, aqui eu tenho theirs para o singular, significando existência, e there are, no plural, significando existência. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é justamente no plural. Como a palavra restaurant está no plural, restaurants, então o verbo vai concordar com o substantivo, tá certo? Então eu vou dizer aqui, ó, there are some good restaurants. Então, tem ou existem, ou do verbo haver, há alguns bons restaurantes, ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar com isso aqui. Todos entenderam essa revisãozinha de there is e there are? Yes. Good. Luciane? Yeah. Teacher, Pois não, pode falar. teria como aumentar um pouquinho o volume? Porque o meu tá no último e tá baixo. Ah, desculpa, gente. Melhorou agora a minha voz? Melhorou? Tá igual. Para mim tá normal. Para mim tá normal. É. Eu botei, agora eu coloquei no último volume aqui do computador, porque a sala de aula, né, ela não tem... quando a gente acessa o microfone, ele já coloca num volume padrão, então eu não tenho como aumentar. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar o volume aqui, peraí. Será que não é o volume do fone, Luziane? Veja se não está baixo o volume do fone. Não, eu não estou utilizando o fone, não, porque eu estou escutando aqui junto com a Rosângela. Você está ouvindo no celular? Ah, está ouvindo no computador dela. Mas vamos prosseguir. Dá para ouvir. E o computador dela não tem como aumentar o volume? Ou Já tá está no máximo. Putz, que pena. Se vocês ligarem o celular e colocarem fone de ouvido no celular para vocês ouvirem cada uma, não melhora, não? De repente. Não, deixa assim mesmo, Tite. A gente vai se esforçando. Tá baixo, mas dá para escutar. Tem um controle de alto-falante, essa barra cinza aí abaixo da imagem do texto branco, né? Tem uma barra cinza, aí aparece um alto-falantezinho lá. Tá no máximo? No meu computador, eu posso controlar aqui o som na tela, né? Da plataforma, mas o meu já está no máximo. Bom. Pois é, eu tô olhando aqui para ver o que eu posso fazer em relação ao microfone. Eu estou falando na plataforma assim, dos clientes, dos usuários, né? Nossa, não sei se na sua aparece, na sua talvez não. Na minha é diferente. Eu tenho só o microfonezinho e quando eu clico nele aparece assim, padrão, external microphone built-in. Quer dizer, o microfone externo ele é embutido, entendeu? Então eu não tenho esse controle. E quando eu clico em microphones, ele está cinza, então ele não me permite alterar
nada em relação ao, ao áudio, entendeu? Se eu clicar aqui embaixo, eu vou desativar o áudio, aí ninguém me escuta, entendeu? Então eu não tenho, é um controle padrão. Pode prosseguir. A gente está escutando baixinho, mas dá para entender. E engraçado que, como eu aumentei para vocês poderem me ouvir melhor, a sua voz e a voz da Rosângela estão extremamente altas para mim. Então, quando vocês forem falar, eu vou precisar. Quando vocês forem falar, eu vou precisar reduzir o microfone aqui, o meu volume, né? Na hora de vocês falarem, porque senão eu fico surdinha aqui de tão alto que fica o microfone de vocês, entendeu? Ok, very good. Ok, Rosana, good morning. How are you? Can you hear me well? Tá me ouvindo bem, Rosana? Good morning. Sim, yes. O volume tá bom para você? O volume da Tá minha sim. voz? Tá. Eu uso um áudio e aí, com fone, né? Aí o fone, ele regula bem, porque o meu fone, ele tem um volume. Eu consigo aumentar o volume do meu fone, tanto no computador como no próprio dispositivo. Interessante. Isso aí é bacana. O meu fone de ouvido não aumenta nada, não. É porque o meu é aquele grande, aquele que fica parecendo um arco na cabeça. Aquele que o pessoal usa quando está fazendo gravação. O de game. Isso, aquele realmente tem controle de volume, é verdade. Eu não acho aqueles menores que são bonitinhos e são mais... Dá para disfarçar mais, né? Eu não acho eles confortáveis. Muito bem. Então, beleza. Esse tema é bom porque você pode até aumentar o volume e diminuir. Show de bola. Good. So, how was the weekend, Rosana? A fonoaudióloga, ela indica que o volume do áudio esteja no máximo até 50% da capacidade do fone. Entendi. Porque para não prejudicar a audição, né? Isso. Very good. Okay, my dear. Okay. So, how was the weekend? Was good? Como é que foi o fim de semana? Foi bom? Rosana? Oi. How was the weekend? Was good? Professora, não entendi. Como foi o fim de semana? Foi bom? Yes. Okay, pretty good. So, good morning. Já falei com todo mundo, né? Faltava só a Rosana que entrou depois. Então, a gente aqui estava fazendo aqui, Rosana, essa revisãozinha, tá? A gente começou a revisão das unidades 4, 5 e 6. Eu não sei se quando você entrou, você pegou essa parte. Você pegou essa parte? Da revisão, não. Então, nós na aula passada terminamos a Unit 6, que é a unidade 6, que é a última unidade do livro. Ainda que não fosse, nesse material que a gente tem aqui, com o qual eu trabalho, a cada 3 unidades, a gente tem uma revisãozinha, tá? Então, a revisão agora é da unidade 4, 5 e 6, tá? Então, a gente começou aqui, nós já tínhamos feito na aula passada o início da revisão. Trabalhamos aqui com as horas, trabalhamos com o uso desses verbos aqui, completando sobre o dia do Icos Day, e vamos continuar aqui no número 3, com a revisão de there is e there are. Então, eu estava explicando para eles que there is e there are a gente usa para significar, para indicar existência em inglês, né? Então, there's contraction of there is, é a contração de there is. Com there are, não dá para fazer essa contração, porque senão ia prejudicar muito a pronúncia, ia ficar there are, não ia ter como a gente pronunciar de maneira que as pessoas entendessem. Então, com there are,
não fazemos uma contração, é sempre por extenso. Mas com there is, fazemos a contração que é there's. There's para o singular e there are para o plural. A letra A é o exemplo. Então, na letra A, como a palavra restaurant está no plural, restaurants, então temos que usar there are para completar. Então, there are some good restaurants, quer dizer, existem ou tem ou há alguns bons restaurantes. Porque em português a gente geralmente expressa a existência com o verbo ter, né? Que em inglês é o verbo have. Só que em inglês a gente não expressa a existência com o verbo have, tá? O verbo have a gente usa para expressar posse. Eu tenho, você tem, etc. Tá bem? Não para expressar, não se começa uma frase em inglês com o verbo have, que significa ter, para expressar a existência como a gente usa em português. Em português eu digo assim, ó, tem 6 alunos na sala. Mas em inglês não posso dizer com have 6 students in the classroom. Não faço. Faço com there are. There are 6 students in the classroom. Tá ok, Rosana? Ok. Então, quando eu ia começar a trabalhar aqui com vocês, com cada um fazendo um exemplo, foi que a Luziane disse que não conseguia ouvir, e aí a gente começou todo aquele assunto de microfone, etc. Aí eu vi que você estava em sala, dei bom dia, é isso aí. Então, vamos começar agora, cada um vai trabalhar aqui, tá bom? Como nós temos só 3 exemplos, então serão Aldair, letter B, Alessandra, letter C, e Luziane, letter D. Ok? So, Aldair, já que ninguém está com dúvida, Aldair, você pode começar aqui com a letra B, por favor. Letter B. There is a park. Yes, very good. So, repeat, please. There's a park. There's Eu, hein? Tô maluca. There's a park. a park. Very good. Alessandra, letter C, please. Perdão. Okay. There is a theater. Então, a gente não fala there is, a gente fala there's. There. Isso, there's. Senão, você acaba fazendo a forma inteira, por extenso, que é there is. Então, aqui a gente não faz som de nada, faz som de RS, there's. Ok? There's. Isso. There's a theater. There's a theater. Yes, very good. Amazing. Great. So, Luziane, letter D. There are some hotels. Yes, very good. Listen to me and repeat. There are some hotels. There are some hotels. Very good, Luziane. Great. Students, amazing. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Não? Rosana, Rosângela, Rose? Não. Ok. Rosângela, no doubt? No. Great. Very good. Pois Teacher, não? o there are poderia ser contraído também? Não A pode. dúvida era essa mesmo. Então, eu falei no início que não podemos fazer contração com there are, porque senão, olha só, vou até colocar para vocês aqui escrito, como não faria sentido. Como não, porque aí, nesse caso, o problema seria a pronúncia. Por quê? Olha lá. Então, por que a gente não pode? Porque eu vou colocar por extenso aqui, olha. A palavra there
A gente não fala dairy, a gente fala there, certo? E o verbo to be no plural, do presente, eu também não falo are, eu falo are. Porque, como vocês já sabem, uma palavra, qualquer palavra, de qualquer tamanho, que termine com a vogal E, precedida de uma consoante, a vogal E é muda. Então, aqui eu termino no som do R, e aqui também eu termino no som do R. Então, se eu abreviar, se eu fizer a contração, aqui vai ser there e aqui or. Então fica there. Nossa. Entendeu? Então a pessoa, então, ninguém saberia se estava no plural ou se estaria só falando a palavra there, porque ia ser o mesmo som, there, entendeu? Então, para que não fique apenas o som da palavra there, porque o que é isso, Jesus? O que aconteceria seria que eu estaria falando apenas o som de there, porque como a vogal é muda, seria a mesma coisa que colocar dois R's um do lado do outro. Seria there, entendeu? É esse o som que eu estaria reproduzindo se eu usasse uma contração assim, entendeu? Então, por isso que eu não posso. As pessoas têm que ouvir o verbo to be no plural para entender que eu estou usando a expressão que significa existência. Senão, não faria sentido por conta da pronúncia. Por isso que a gente não pode abreviar. No plural tem que ser por extenso mesmo. There are. Ok, students? Ok. Ficou uma explicação meio doida, né? Mas Não, eu achei ótimo, que agora eu não vou esquecer mais. É porque às vezes a gente ouve alguns sotaques que parecem que contraem, mas por conta do sotaque, eu acho que. é porque as pessoas falam muito rápido. É. E aí você pensa que não tá, que tem uma contração aqui com there are, mas não tem. Não tem essa possibilidade. Com there is, podemos, porque o som do R é distinto do som do S. Né? A gente não fala there is, a gente fala there's. Por isso que não podemos falar there is, como você falou, porque a vogal E é muda. Então aqui, ó, botei a mãozinha em cima do E. Vai ficar só o som do R e do S. There's. Então eu só falo o som do R e do S. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, quer ver? É a mesma coisa que eu pronunciar dessa maneira. A minha pronúncia é exatamente essa aqui, ó. There's. Tá vendo? Vocês estão vendo? É isso aqui que eu falo, there's. Só que, por quê? Porque o som, o apóstrofo, está suprimindo o som da vogal I, and there is. Entendeu? Então aqui, ó, o apóstrofo fica no som do I. Epa, esqueci do E. Oh, meu Deus. Que é there is. Então aí, se eu tiro tudo, ó, eu tiro o e boto o apóstrofo, é a mesma coisa que eu falar there's. Essa é a pronúncia que vocês têm que fazer nessa contração de there is. O som de there is é isso aqui, ó, there's. Se vocês falam there is, vocês estão praticamente falando a contração por extenso, entendeu? Então não pode, tem que ser there's. Até porque se vocês falam there is, eu entendo que vocês estão pronunciando este último E aqui, que é totalmente mudo, ok? Por isso que quando eu pergunto para vocês, how are you? Aí vocês falam, I'm fine. Erradíssimo, porque eu não falo nada depois do M de I'm e fine. A vogal E de fine é muda. Então não posso falar fine, porque eles não sabem o que é fine. Nenhuma pessoa nativa de língua inglesa sabe o que é fine. Fine não existe em inglês. Então eu tenho que falar fine, um E totalmente mudo. É a mesma coisa que falar assim, ó. Eu pronuncio isso aqui, ó. Fine. É assim que é a minha pronúncia. A vogal E, ela é escrita, mas não é pronunciada. E ela não é pronunciada em nenhuma palavra
que termine com a vogal E, que tenha antes dela uma consoante. Ela não é pronunciada em fine, ela não é pronunciada em name, não falamos name, falamos name. O último som que eu reproduzo é o da consoante M, name. O mesmo acontece aqui. Ó, fine, tá vendo? Por isso que quando você falou aqui, Alessandra, there is, eu percebi que você estava pronunciando este E do there aqui, entendeu? Ele é mudinho da Silva, ok? Ok. Hein, teacher, mas na escrita é permitido, né? Na escrita pode ser there is, né? Escrever there is, mas na fala Sim, não pode. mas se você estiver lendo uma contração, você vai ler a pronúncia da contração. Você não vai ler a pronúncia da forma inteira, por extenso. Não, entendi. Mas na pronúncia também eu não posso falar there is, né? Separado. Tem que ser só there. Tem que ser 10, exatamente. Porque vocês, a menos que você esteja lendo alguma coisa que esteja por extenso. Se você está lendo uma coisa que está assim, there is, aí você vai ler there is. Mas se você está lendo como está aqui, aí é theirs. Entendeu? Por isso que eu falei para você, não é there is, é theirs. Porque esta vogal E aqui, ela é muda. E eu percebi que você estava lendo estava pronunciando a vogal E da contração aqui. E não é theirs. Ok? Por isso que eu comecei a corrigir você e comecei a explicar para todo mundo que não é assim que a gente faz. Ok? Então, agora, depois dessa explicação toda, ainda ficou alguma dúvida? E todos entenderam essa questão da pronúncia e a questão de não fazermos uma contração com there are? Todos entenderam? Ok. That's okay. Luciane, Rosana, Rosângela, Rose. Yes. Ok. Rosana, entendeu também essa explicação todinha aqui? Entendi. Ok, pretty good. So, let's continue. Agora aqui vocês vão formar a pergunta de todas as frases aqui. A, B, C e D. Tá bom? Então, eu vou, como a Luciane foi a última que fez, e a letra A é o exemplo, então veja só. Aqui na letra A, na afirmativa, temos there are some good restaurants. Então, como essa expressão verbal tem o verbo to be como verbo auxiliar, tá vendo aqui? E nós sabemos que numa pergunta em inglês, os verbos auxiliares vêm antes do sujeito, então é ele que vai vir antes da palavrinha there na interrogativa com essa expressão there is ou there are. Então, como está no plural, o substantivo restaurant está no plural, então eu vou fazer da mesma maneira que em there are, só interrogativa, colocando o verbo to be antes da palavrinha there, ficando are there any good restaurants? Todos entenderam bem essa forma interrogativa aqui? Yes. Muito bem. Então, agora, as minhas 3 rosas é que vão colocar a letra B, a C e a D na interrogativa. Começando pela Rosana. Vamos lá, Rosana. There's a park na interrogativa, please. Aqui não tem contração, tá? Não existe contração na interrogativa, ok, pessoal? Ok. Aí vamos ver, né? Are there? Não, minha florzinha, olha só. Aqui está no singular. Aqui não temos there are. Aqui temos there. É a letra B? A letra B, isso. A letra B que é assim, é a próxima. Certo. Aqui é a contração de there is. Onde is é o verbo to be, certo? E é ele que vai começar a pergunta antes da palavrinha there.
Tal Certo. qual o exemplo aqui com are there, que na letra A é there are. Ok? Igi, por que você tá fazendo E- isso? Is there a park? Eu nem vi que tinha um exemplo aqui com is there. Desculpa, gente, sou maluca. Nem vi que tinha exemplo aqui também. Is there a park? Very good. Is there a park? Opa. Very good, Rosana. Now, Rosângela, letter C. Is there a theater? Yes, very good. Please repeat. Is there a theater? Is there a theater? Então, não falamos theater, falamos theater. 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 Yes. Is there a theater? Is there a theater? Good, great. Rosie, letter D, please. Are there some hotels? Yes. Então, essa Esse some palavrinha aqui, substitui por N? some é um sinônimo de N. Só que N eu só uso em frases negativas e interrogativas. Nesse nosso contexto aqui, nesse nosso caso, é uma frase afirmativa. Então, eu não uso N, eu uso some. Mas eles têm o mesmo significado. Algum, alguma, alguns ou algumas, dependendo do substantivo que está aqui. Eu queria só te ajudar aqui na pronúncia, porque essa palavrinha aqui, ela tem a sílaba tônica igualzinha em português. Só com a diferença que em português nós não pronunciamos a letra H. E em inglês ela tem um som gutural, que lembra a letra R da língua portuguesa. Então, em português nós falamos hotel e em inglês falamos hotel. Como aqui está no plural, é hotels. Então, nossa frase fica assim, Rose. There are some hotels. Can you repeat, please? There are some hotels. Yes, perfect. Amazing. Great. So, alguma dúvida? No. Desculpa, é pergunta, meu anjo. Eu induzi você ao erro. Você tinha feito certinho a pergunta. Pode repetir, por favor? Ai, meu Deus. Pode repetir sua pergunta, por favor, que você tinha feito, querida? Eu? É verdade. É verdade. Perdão. Aqui, na pergunta, desculpa, gente, ela atentou para uma coisa que é certa. Na representação da letra A, onde na afirmativa nós temos some a gente usa para frases afirmativas e N para perguntas. Por isso que eu não entendi por que ela estava falando some, porque eu só estava vendo aqui uma frase afirmativa, é verdade, na afirmativa a gente usa some. Você está certa, Rose. Na pergunta a gente troca some por N. Eles são sinônimos, tá? Tanto N como some significam algum, ou alguma, ou alguns, ou algumas, dependendo do substantivo que nós tivermos aqui. Mas, como é uma pergunta que a Rose está fazendo, então temos que substituir some da frase afirmativa por N da interrogativa, tal qual aqui no exemplo. Desculpa, gente, desculpe, Rose. Eu estava tão preocupada com a sua pronúncia de hotels que eu esqueci desse detalhe importantíssimo. Você pode repetir, então, agora a sua pergunta, trocando some por N, como você mesma tinha mencionado? Are there any hotels? Isso. Então, como é uma pergunta, nós falamos assim, are there any hotels? Are there any hotels? Pretty good. Great. Desculpa, gente. Alguém ficou com dúvida nessa explicação aqui sobre o uso de some ou any?
No. No. No, teacher. No. Yes. Teacher, Pode falar, Bahia. realmente, eu colocaria Sami mesmo na pergunta também, viu? Pois é. É. Porque eu esqueci dessa Mas explicação. nunca é para Quando usar, né? a gente não usa, a gente só usa some numa pergunta quando a gente está oferecendo alguma coisa para alguém, porque é uma maneira mais educada de você oferecer alguma coisa usando some. Então, por exemplo, eu vejo que você está andando na rua carregando uma bolsa de compras muito pesada. Então, eu quero ser gentil com você. Então, eu posso perguntar assim. A gente tem uma forma muito mais simples de perguntar em inglês. Alguma ajuda, né? A gente pode, tanto eu posso perguntar assim, any help? Para ser mais simples, né? Porque fazer uma pergunta que a gente não entende ainda. Ou eu posso dizer assim, ó, some help? Quer dizer, alguma ajuda? Quer dizer, você quer alguma ajuda para carregar a bolsa? Entendeu? Porque nem sempre a gente faz uma pergunta inteira, do you need any help? Do you need some help? Não, entendeu? Então a gente usa muito some quando a gente quer ser educado com alguém, tá bem? E aí a gente oferece alguma coisa, se eu quero, você está na minha casa, eu estou oferecendo alguma coisa para você comer, né? Então eu pergunto assim, would you like some drinks? Em vez de perguntar, would you like any drinks? A gente usa muito essa questão do ele quando a gente oferece alguma coisa, quando a gente está sendo informal demais, ou quando a gente conhece muito bem a pessoa, né? A pessoa é nossa amiga, parente, é da família. Aí a gente usa o ele. Do contrário, quando a gente não conhece a pessoa e a gente tem que, na primeira vez, ser mais formal, ou demonstrar uma educação muito boa, então a gente usa o some. Do contrário, gente, em qualquer frase interrogativa ou negativa, é N. Tá ok? Tá? Então, e me desculpem porque eu realmente estava tão preocupada aqui em corrigir a pronúncia da Rose que eu esqueci do N. E você atentou para essa diferença. Muito obrigada, Rose. Parabéns pela sua observação. Ok? Muito bem. Tirei sua dúvida agora, Aldair? Tirou. É porque eu estava sempre pensando assim, pela tradução. Para mim, N era qualquer. Sami é algum. Isso, então. Então, Qualquer eu não ia hotel chegar. é qualquer hotel, né? E algum hotel, talvez. Então. Mas aí, quando você enxergar ele numa frase interrogativa ou negativa, ele é um sinônimo direto de some. Vai ser algum, alguma, alguns ou algumas, para a nossa tradução aqui, dependendo do substantivo que vier depois. Mas, porém, eu não ia explicar isso ainda, mas... Então, tá, vejam, o aluno é curioso. N, gente, existe N também numa frase afirmativa, tá? Então, só que aí ele vai significar qualquer. Então, numa frase muito simples assim, que eu digo assim, qualquer um pode fazer isso, pelo amor de Deus, qualquer um pode fazer isso. Então, nesse caso, eu posso dizer assim, olha, anyone can do that. Tipo assim, qualquer um pode fazer isso. Anyone can do that. Então, quando vocês encontrarem any em uma frase afirmativa, essa aqui não é uma frase negativa. Seria negativa se estivesse, ao invés de can, se estivesse can't. Entendeu? Aqui é a negativa, can't. Aí aqui seria, alguém não pode fazer isso, tá? Mas, como é uma frase afirmativa, opa, tirei o negócio não era para tirar. Como é uma frase afirmativa, então, anyone can do that. Qualquer um pode fazer isso. Nesse caso, any vai significar qualquer. E aí, qualquer coisa que estiver depois de any, ele vai ser qualquer. Qualquer pessoa, any person. Aqui é alguém, porque eu coloquei
o número 1. O número 1 é muito usado para representar pessoas, tá? One, tá? Isso vocês vão vendo com a prática, com o tempo, sempre que aparecer eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nesse caso, anyone significa alguém, tipo alguma pessoa, no caso, tá bom? Então, como a frase afirmativa é qualquer pessoa, qualquer um, né? Qualquer um, tá vendo? One é o um mesmo, qualquer um pode fazer isso, tá? Então, é isso aí. Muito obrigada, Aldair. Eu acabei antecipando uma explicação, mas você fez uma coisa boa, porque o aluno é curioso. O aluno lê coisas, o aluno presta atenção numa legenda de um filme, né? E eu tenho alunos que, quando assistem filme, eles reconhecem alguma coisa que eles já aprenderam, mas que está diferente do que eles aprenderam, eles pausam e vão pesquisar no celular o significado daquilo e aí acabam descobrindo alguma outra regra gramatical e vem para cima de mim, você me ensinou errado. Eu digo, não, é porque eu não cheguei lá ainda, porque o seu nível não é apropriado. Mas, de qualquer maneira, eu estou só antecipando para vocês uma coisa que a gente só dá lá na frente, porque a gente ainda não estudou muito a fundo esses pronomes indefinidos some e any. A gente só pincelou eles aqui na frase interrogativa e afirmativa. Mas a gente ainda vai ver isso no nível elementary. Basic, a gente vai estudar isso aqui mais a fundo. E mesmo assim, já na metade do livro, da metade para o final, é que a gente começa a estudar isso aqui. Ok, students? Ok. Ok, thank you. Eu que agradeço a vocês, a você e a Rose. A Rose, porque ela me chamou a atenção para um erro gravíssimo que eu estava cometendo aqui. E agradeço a você, porque você, graças à sua dúvida, eu já antecipei alguma coisa. Porque os aluninhos podem ver também N numa frase afirmativa, como você já conhece, e ficarem na dúvida. A Elizabeth ensinou que é só na interrogativa e na negativa. O que esse N está fazendo aqui numa frase afirmativa, né? Então, é isso aí. Ok? Ok, alunos? Very good. Very good. Ok. Então, eu posso seguir aqui no número 4? Yes. Yes. Muito bem. Very good. Então, tá. Então, aqui no número 4, vamos trabalhar com os advérbios de frequência. Adverbs of frequency. Put the adverbs of frequency in order from 1 to 5. Então, vocês vão colocar o advérbio de frequência na ordem de 1 a 5, onde 1 é 100%, always, sempre, e 5 é 0%, 0% de frequência. Só que aqui nós temos uma coisa que eles colocaram aqui, que eu não sei porquê, que a gente não usa isto aqui em inglês, not usually. A gente não usa isso aqui em inglês. O que a gente usa depois do advérbio usually, que não é isto aqui, que eu não sei o que isso está fazendo aqui, eu não entendi o que esse negócio está fazendo aqui. Então eu vou substituir, eu vou tirar isso daqui, porque isso aqui realmente eu não sei. Esse livro tem muitas contestações a respeito do que eles fazem aqui com a gramática, com os alunos, que algum estava meio bêbado, como colocou isso aqui, porque não é assim que a gente faz, tá? A gente usa depois de usually, na redução da frequência com que a gente faz as coisas, a gente faz com often, tá? Não existe essa coisa not usually. Você não vê isso em lugar nenhum. Você viu hoje aqui nesse exercício. E eu posso garantir a vocês, gente, porque são 28 anos dando aula de inglês e trabalhando com diversos materiais. Eu já trabalhei com diversos livros de inglês, inclusive inglês para criança, inglês para, sabe, até já dei aula para idosos. E nunca, jamais em tempo algum isso apareceu. Então, alguém estava aqui querendo sei lá o quê, fazer sei lá o quê, que colocou isso aqui. Não existe not usually, ninguém fala not usually, tá bom? Não existe. Depois de usually, a frequência logo abaixo de usually que nós usamos é often, tá bom? Então, vamos lá. Como nós já temos aqui 100%, que é always,
E a Rose foi a última que trabalhou com a gente aqui, então vai ser o Aldair que vai colocar logo depois de always. Qual é o advérbio de frequência que a gente usa, Aldair? Usually. Very good, usually, great, amazing. Então, Alessandra, the next one is... Sometimes. Não, eu acabei de explicar isso aqui, quando eu risquei o not usually. Eles colocaram o not usually como sendo... Often. Isso, eles colocaram esse not usually aqui, que não sei de onde surgiu isso, eles colocaram isso como sendo a frequência logo seguinte, né? A partir do usually. Mas não existe not usually. Deus me livre, se chega a arder meus ouvidos e meus olhos de enxergar isso aqui. Ok, very good. So, Luciane, number 4. Sometimes. Very good. Good pronunciation. Congratulations. Great. Now, Rosângela, after sometimes. Never. Good. Very good. Never. Great. Ok, students. Então, essa foi uma revisãozinha que a gente fez aqui, né? Ficou faltando um advérbio de frequência aqui no meio, que é o raramente, né? Porque às vezes a gente não pula direto para nunca, né? A gente usa o raramente, né? E o raramente tem 3 palavrinhas em inglês que a gente usa que podem expressar o advérbio de frequência raramente. Eu vou colocar aqui logo abaixo do sometimes. Ai, Jesus. Vou colocar aqui logo abaixo do sometimes, que são eles. Tem um que é bem comum, que é o seldom, tá? Ou rarely. Rarely é a tradução direta mesmo de raramente, porque rare é raro e rarely é raramente. E temos também a expressão hardly ever, que também significa raramente, ok? Então, eu coloquei aqui partindo do sometimes, porque eles também esqueceram de mencionar essa sequência, né? Essa sequência lógica aqui de frequência dos advérbios, ok? Very good. Alguma dúvida aqui, aluninhos? Não. Não. Aldair, Luciane? Não? As 3 rosas, alguma dúvida? No. Very good, amazing. Tem uma Responderam dúvida, juntinhas, hein? Pode falar, Aldair? Qual é a regra para usually ter 2 L's e rarely não ter? Como é que é isso? Ah, sabe por quê? É a famosa regrinha do uso do L. Aqui nós não temos um L. Quando um adjetivo terminar com a letra L, porque usual é um adjetivo, né? Alguma coisa é usual e eu transformo ela num advérbio usually. Então, quando um adjetivo terminar com usual e eu puder transformar esse adjetivo num advérbio com o sufixo que corresponde ao nosso sufixo mente, né? Uma coisa que é usual, né? Que é um adjetivo em português que é usual, eu transformo em usualmente, né? Mesma coisa em inglês. Usual é o adjetivo, usually é usualmente, né? É o adjetivo de frequência. Então, quando isso acontecer em inglês, que esse adjetivo terminar com L, e eu tiver que usar este sufixo LY, que corresponde ao nosso mente, que a gente usa para transformar um adjetivo em um advérbio em português, aí eu tenho que dobrar. Mas eu não estou dobrando, na verdade, o L não. É porque li é o sufixo de... É o sufixo de... Ai, meu Deus, eu não coloquei as palavras. É o sufixo que eu uso para transformar um adjetivo no advérbio. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha,
Eu tenho o adjetivo cuidadoso. Quando uma pessoa é cuidadosa, a gente diz que essa pessoa é careful, tá? Desculpa, careful, tá? Se eu quiser transformar careful, que é o adjetivo cuidadoso, no advérbio cuidadosamente, advérbio de modo, cuidadosamente, aí aqui não vai ser o advérbio de frequência. Aqui é de frequência. Eu transformei usual. Deixa eu ajudar vocês aqui, ó. Eu transformei usual. Meu Deus do céu, que loucura que esse livro faz com a minha pessoa. Vamos lá, livrinho. Ajuda a titia aqui. Aqui, meu filho. Vamos lá. Então, eu transformei o adjetivo usual no advérbio de frequência, usually, adicionando o sufixo L, Y, que é o mesmo que é o nosso mente, tá? Em português, né? Como eu dei o exemplo, usualmente, né? O nosso sufixo mente é o mesmo que esse L, Y aqui, tá vendo? Ó? Voltando aqui, ó. Usual, né? Adjetivo, transformando. Se fosse em português, eu colocaria mente para ficar usualmente, mas como é em inglês, então eu vou usar o sufixo ly, li, para transformar usual em usually. Aqui é um advérbio de frequência. No caso do careful, o adjetivo careful, que significa cuidadoso, tá? Nesse caso aqui, ai, Senhor, eles ficam todos nervosos. Nesse caso aqui, eu vou transformar num advérbio de modo, cuidadoso, cuidadosamente, mas vou usar o mesmo sufixo ly, tá vendo? Ficou com 2 L's. Mas ficou com 2 L's por quê? Porque o adjetivo já termina com L. Tá vendo lá? Ó? Careful termina com L. Tá vendo? Aí eu adicionar ly, ficou carefully. Aqui no rarely, eu apenas adicionei ao adjetivo rare, raro, o sufixo ly, que é li, para transformar raro em raramente. Entenderam agora? Tá vendo aqui, ó? Tô com a mãozinha aqui em cima do rarely. Todos entenderam? A dúvida do Aldair é muito pertinente, mas ela é apenas uma dúvida ela é uma dúvida de uso de sufixo mesmo, tá bom? Aqui em rarely, eu não vou dobrar o L, por quê? Porque eu apenas acrescentei ly, porque é um adjetivo rare, raro, que virou rarely, raramente. Virou um advérbio de frequência. Todos entenderam, pessoal? Isso aqui é importantíssimo. Sua dúvida, Aldair, de novo, muito boa. Todos entenderam isso aqui? Yes. Luziane? Yes. Rosa, Rosângela, muito bem. Rose? Yes. Rose, Rosana? Yes. Ah, muito bem. Rosana entendeu também? Sim, professora. Ah, tá. Beleza. Muito obrigada. Ok, students. Very good. Então, eu posso continuar. Então, eu vou continuar. Number 5. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the present progressive. Então, a atividade diz o seguinte: complete as frases com os verbos na caixa. Eles chamam isso aqui de uma caixa. Para mim é uma barra, mas tudo bem. Use o present progressive. Relembrando que present progressive é aquela estrutura verbal onde a gente usa o verbo to be na afirmativa, né? Para o singular é is,
E para o plural é are mais um verbo terminando em ing, ou seja, no gerúndio, tal qual está aqui no exemplo. No exemplo, está no singular. Por quê? Porque eu só tenho um sujeito, Alice, né? Então, como Alice é só uma pessoa, eu não vou colocar o verbo to be no plural are mais o verbo principal no gerúndio. Então, aqui é Alice is talking on the telephone. Então, essa atividade aqui, aparentemente, é fácil, né? Alice está falando, está conversando ao telefone. Muito bem. Só que vocês têm que conhecer bastante vocabulário, que nós já estudamos nas unidades 4, 5 e 6 até agora, para vocês saberem o significado de cada verbo aqui e em qual frase vocês vão usá-lo adequadamente. Porque às vezes os exercícios são muito bonzinhos. Eles já colocam entre parênteses o verbo que vai ser usado na frase para o aluno apenas colocar na estrutura present progressive. Mas aqui ele não está sendo muito bonzinho, não. Aqui ele está querendo que vocês coloquem o verbo adequado de acordo com o complemento aqui. Então, a pergunta é a seguinte: todos vocês sabem o significado de cada verbo aqui? O verbo drink, todo mundo sabe o que significa? Yes. Yeah. Gente, deixa o microfone aberto que eu estou perguntando, assim vocês não demoram para clicar, e aí depois clica, não vai, e não vai. Deixa o microfone aberto para mim aqui, por favor, para a gente dinamizar a aula. Vamos lá? Todo mundo sabe o que significa drink? Yes. Yes. Good. E o verbo eat? Alguém tem dúvida no verbo eat? No. No. Ok. O verbo read? No. No. Sleep? No. Sleep eu confundo. É dormir ou acordar? Dormir, É né? dormir. Dormir. E a gente não fala sleep, ó, não tem nada antes do S. Aqui é aquela dica que eu já ensinei a vocês, ó. Sleep. Dá uma sopradinha e faz assim, ó, sleep. Para não fazer sleep. Sleep não existe, tá bom, gente? Sleep. Repeat, Rosana, please. Sleep. Sleep. Very good. Muito bem. Talk já foi usado, né? É conversar. E work, todo mundo deve saber, né? É o que a gente faz, graças a Deus, de segunda a sexta. Olha a coisa boa, né? Trabalhar. Ok, students? Ok. Então, muito bem. Então, a última que trabalhou aqui em Never foi a Rosângela, né? Então, agora vai ser Rose. Rose, você pode ler aqui o exemplo da letra A, por favor? Alice is talking on the telephone. Muito bem. Só que aqui o som é mais aberto. Ó. Listen to me and repeat, please. Alice is talking on the telephone. Alice is talking on the telephone. Very good. Great. Aldair, please. Letter B. Bella is drinking a cup of coffee. Isso. Muito bem. Só que tem que tomar muito cuidado com essa pronúncia do verbo no gerúndio, porque temos que pronunciar até o final. Temos que pronunciar até in, drinking. Bella is drinking a cup of coffee. Repeat, please. Bella is drinking a cup of coffee. Very good. Perfect, Aldair. Amazing. Now, Alessandra, the next one, please. Chris is reading a newspaper. Very good. Please repeat. Chris. Chris. Isso. Chris is reading a newspaper. Chris is reading a newspaper.
Ok. Paper, newspaper. Newspaper. Aham. Sempre que tivermos ER, o som é ER. Ó, newspaper, aqui, computer. Isso, very good. Never, tá vendo? Ever, never, ever, newspaper, computer, teacher. A minha profissão também termina com ER, e o som nunca vai ser teacher, vai ser sempre teacher, é sempre ER. Ok, students? Very good. So now, Luciane, thank you so much. So now, Luciane, please, letter D. Delia is working at her computer. Então, você pronunciou o verbo andar, walking. Mas aqui nós não temos o verbo andar. Aqui nós não. Olha, o verbo andar é esse aqui, ó. É bem parecido com o verbo talk. É esse aqui, ó. Esse aqui é o verbo walk. Foi o que você falou, walking. Mas nós não temos esse verbo aqui. E ninguém caminha no computador, não é verdade? Então, qual é o verbo que a gente tem que usar aqui? Qual foi o verbo que você usou? A sua pronúncia que está com probleminha. É o verbo, é esse aqui que você usou. Não foi esse aqui? Luciane? Então, repita comigo, por favor. Work. Work. Isso. Então, olha, eu vou escrever aqui, e aí você vai ler por extenso direitinho aqui, ó. Vamos lá comigo. Delia is working. Delia is working at her computer. At her computer. 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 Isso. Então, agora eu vou dizer a frase todinha. Pronto, deu chute. Vamos lá. Tá falhando aqui. Tá falhando? Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Ih, eu tô com... Ih! Ai, ninguém merece. Eu escrevi uma coisa e falei outra. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Yes. Yes. Mas tá com falha, não tá? Não. Agora não. Mas aqui apresentou falha algumas vezes, mas agora tá normal. Algumas vezes apresenta. Porque agora tá normal. Porque eu tava, depois é que eu vi que eu estava com o círculo de sinal de internet totalmente vermelho. Desculpa, gente. Então vamos lá, Adélia. Agora eu vou dizer novamente tudo e você vai repetir logo depois que eu falar, ok? Vamos lá. Delia is working at her computer. Delia is working at a computer. Então, at her computer. At her computer. Very good. Então, olha, aqui é working, tá bom? Repeat, working. Working. Very good, amazing. So now, Rosana, letter E. Eat a sanduíche. Então, it seria se você colocasse tal qual está aqui. Mas eles estão pedindo no present progressive. Então, você tem todas as frases anteriores como exemplo, meu amor. Então, é só você olhar e copiar como é que está aqui em cima e fazer igual. Tá bom? Vou repetir. Por favor. Is. Eu não vou saber falar o verbo no gerúndio, mas... Sabe sim. Olha lá, como é que é o verbo aqui no infinitivo? Eat. Você tinha falado certinho antes. Eat. Então, você só vai acrescentar esse som do ing, in. Então, você vai acrescentar o som in ao verbo eat. Vamos lá? Eating. Eating, muito bem. Então, e aqui não falamos ed, falamos add. Add
Aí você, isso, pode começar de novo, por favor. Ed is eating a sandwich. 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 Vem em português, a gente fala sanduíche, mas em inglês é sandwich. So, listen to me and repeat. Ed is eating a sandwich. Ed is eating a sandwich. Okay, very good. Now, Rosângela, letter F. Frank is sleeping in his favorite chair. Isso. Só repita aqui comigo, ó. Favorite Favorite chair. chair. Favorite chair. Favorite chair. Termina com R, ó. Chair. Chair. Isso. Frank is sleeping in his favorite chair. Frank is sleeping in his favorite chair. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para você, ó. Frank is sleeping in his favorite chair. Vamos lá? Repeat aí, teacher. É porque passou Vamos uma lá. pessoa que tirou o foco. Eita, vamos lá. De novo, eu vou fazer aqui, vou dividir a frase em duas, ó. Desculpa, eu vou dividir ao meio. Frank is sleeping. Frank is sleeping. Sleeping. Good. In his favorite chair. Is his favorite chair. Vamos lá. In his favorite chair. chair. Aqui é como se fosse chair. Chair. Very good. Okay, great. Any doubts, students? Alguma dúvida? No. 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 Good. Rosana, alguma dúvida aqui ainda? No. Great. Thank you so much. Agora aqui é aquela brincadeirinha igual a da forca, né? Então, aqui vocês vão completar com as vogais para formar os nomes das profissões que nós já estudamos aqui. Então, vocês vão dizer para mim qual a vogal que eu uso para completar e formar as palavras. Como eu não vou conseguir colocar a vogal aqui, à medida que vocês vão me dizendo, eu vou escrevendo aqui do lado qual palavrinha que é. Na letra A, nós temos o exemplo, ó. Taxi driver. Precisou da vogal A, da vogal I, da vogal I novamente e da vogal I para formar taxi driver, tá? Então, como a Rosângela foi a última a fazer, Rose, você vai fazer a letra B. Todos entenderam o que temos que fazer aqui, pessoal? Yes. Good. Yes. Good. So, Rose, quais vogais eu tenho que usar para formar essa palavrinha aqui, por favor? O. Oh, very good. Então, qual é a palavra? Doctor. Very good. Amazing. Great. Agora você, Odair, letter C. Which vowels do I have to use to complete this word, to form this word, this profession in this case? A profissão, né? Uhum. A. Aham. I. Isso, very good. A, and E. Very good. So, that's the profession. Lawyer. That's Lawyer. Lawyer. Isso, então a letra W aqui não tem som. É o encontro de A com W que faz um som de O.
Então, isso aqui tudo é O. Lawyer. 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 Good, very good. Now it's you, Alessandra. Which vowels do I have to use to form this profession? Quais vogais eu tenho que usar para formar essa profissão aqui? É importante reconhecer a profissão primeiro, para saber qual é a vogal, certo? A. A, very good. I. I, very good. So, the profession? Artist. Yes. A sílaba tônica é R, então ficamos artist. Artist. Very good, amazing. Now, Luciane, letter E. Which vowels do I need to form this profession? Quais vogais eu preciso para formar essa profissão aqui? O. Então, O, como é que a gente fala O em inglês? Não sei. O. O. Isso. Depois de O, qual é a outra vogal? A. Não, não é o I, não. Senão seria joy. Não existe journalist. Existe journalist. Então, qual é a vogal que a gente usa aqui depois? Posso falar em português? Re. Não. Vogal. Qual a vogal? Pode falar em português a vogal que eu te ajudo em inglês. Jo. Alguém sabe para ajudar a Rose, a Luciane? You. You. You, very good. Ok. Jo. Só um minutinho, por favor. G. Alô? I. Alô aqui. Não. Ok. Jor. Depois, ó. Qual é a outra vogal? Será que ela caiu? Acho que ela sei. caiu, teacher. Ficou branquinho. Parece que tá voltando. E até é porque elas estão usando o da Rosângela, e foi a Rosângela que sumiu aqui. Alguém sabe aqui, então, para ajudar para completar, para a gente poder finalizar? A, very good. A, depois. I. I, very good. I. So, what's the profession, Alessandra, please? Journalist. Yes, journalist. Very good, very good. Amazing. Good. Now the last one seria a Rosângela, né? Não é a Rosana, sorry. Okay, Rosana, the last one here, please. Rosana, tá me ouvindo? Tá com o microfone fechado, Rosana. Essa daí então, tá Rose, difícil, viu? Então tá bom. Rose, você sabe? Para eu poder encerrar com tudo bonitinho aqui. Rose? Nossa, tá todo mundo com dificuldade, não? Aldair, do you know? I. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que deu ruim aqui. Ai, até o livro resolveu me chatear a paciência. Vamos lá. Fly, agora é I, muito bem. G-H, flight. Flight.
Aí depois, qual é a próxima palavra? A próxima letra? Ei. Very good. Depois, depois, E de novo. E. não, não é aí não. Ei. Ei. Very good. So, what's the professional daí? Flight attendant. Yes, flight. Very Não good. sei falar. Não, mas estava certíssimo. Flight É. attendant. É isso mesmo. Flight attendant. Você fez certinho. Perfeito. Muito bem. E So, era almoço, né, Titia? É isso. Então, hoje em dia, a gente chama de comissário de bordo, porque tem muitos homens que são aeromoços, né? Ah, No voo é que verdade. não é? No voo que eu vim para cá, tinha muito mais comissários de bordo do que comissárias de bordo, entendeu? Então, hoje em dia, a gente em português mudou a terminologia para poder usar, para poder ser comum aos dois gêneros, né? Isso. Okay, students. Thank you so much for coming to class today. Have a good day and have a good holiday tomorrow, ok? Muito obrigada por terem vindo à aula hoje. Tenham um bom dia, um bom feriado amanhã e um bom fim de semana, porque vai ficar tudo emendado, né? Titia, vai ter aula para a turma do biquíni sexta? Olha, se eles... eu vou até colocar no grupo lá se eles forem, se a maioria aderir ao ponto facultativo, eu não vou dar aula matéria nova para um só. Não vou seguir verdade, a matéria para um só. Entendeu? Então, eu vou colocar no grupo hoje, logo, porque a mesma coisa está acontecendo com o pessoal do avançado. Logo depois do basic, eu tenho o avançado. E aí eles também estão vendo quem vai querer, quem não vai. Aí eu vou para a maioria. Se a maioria quiser ter aula, eu dou. Senão, eu não dou. Porque eu não vou dar matéria nova para um ou dois, entendeu? Porque sempre tem coisa nova, né? Então, eu não vou fazer isso. Tá ok? Tá ok. Ok. So, students, see you on Wednesday. Bye-bye, everyone. Bye, bye. See you. See you. Bye-bye, Bye, guys. Bye-bye.